cidade de São Paulo é um dos mais importantes polos culturais da América Latina e do mundo. Por aqui passam espetáculos dos mais diversos, muitos deles encenados no lendário Teatro Cultura Artística, um marco arquitetônico e cultural paulistano. Em 2008, um incêndio destruiu parte do teatro e de lá para cá, a luta para reabrir o espaço tem sido desafiadora. E hoje, no programa Legislativo do Futuro, nós vamos receber o superintendente da Cultura Artística, Frederico Lohmann, e, além dele, a Procuradora-Geral da Câmara Municipal de São Paulo, doutora Maria Nazaré Lins Barbosa. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a ambos pela presença. Doutor Frederico, prazer imenso. Nazaré, Elis, um prazer enorme para mim estar aqui, ter essa oportunidade de falar um pouquinho sobre essa instituição tão importante para São Paulo e para o Brasil, né? Doutora Nazaré, mais uma vez, obrigada pela presença. Obrigada a você, Elis. Bom, eu vou começar com o nosso convidado ilustre de hoje, o doutor Frederico. Me diga uma coisa, o senhor é superintendente da cultura artística, não é? Aí as pessoas podem estar se perguntando, mas não é teatro cultura artística? Explica pra gente. Na verdade, é os dois, né? É os dois. A cultura artística é dona do Teatro Cultura Artística e ela existe há muito mais tempo. A cultura artística, nesse ano, completa 110 anos de existência. É a instituição cultural privada mais antiga da América Latina. Ela foi fundada lá atrás, em 1912, logo depois que o Teatro Municipal tinha sido construído, numa época que São Paulo tinha 500 mil habitantes. E foi criada por intelectuais, é uma história muito bonita, incluindo Olavo Bilac e Mário de Andrade, para promover cultura na cidade de São Paulo. O teatro veio muito depois, veio em 1950, e, enfim, desde então a gente tem feito muita coisa. Quer dizer, o teatro é o espaço físico, né? O prédio, na verdade, né? O teatro é o espaço físico. Na nossa fundação, a gente fez os primeiros concertos na antiga sala do conservatório, aqui no centro da cidade, que hoje é um anexo do Teatro Municipal. Depois nós começamos a fazer os nossos espetáculos no Teatro Municipal. Então, durante muitos anos, a cultura artística fez espetáculos no Teatro Municipal. Grande parte das discussões, até da própria Semana de Arte Moderna de 22, que também completa seu centenário nesse ano, aconteciam já na cultura artística. Aqueles intelectuais organizavam saraus, com discussões de temas da época, acompanhadas de apresentações musicais. E, enfim, como eu disse, logo na década de 20, em 1922, se eu não estou enganado, portanto, no ano da semana, a gente começou a comprar terrenos na antiga rua Floris Bela, que tinha sido aberta há pouco tempo, aqui perto da Câmara, e com o sonho já de construir uma sede própria. Então, o Teatro Municipal já estava muito ativo e a gente achava que precisava de mais espaço. Então, isso demorou. Então, até a gente conseguir construir o teatro, foram quase 30 anos, até 1950, e até lá o nosso primeiro diretor faleceu, que era o Nestor Pestana, editor-chefe do jornal Estado de São Paulo, e a rua foi rebatizada em homenagem ao primeiro diretor da cultura artística, que era o Nestor Pestana. Bom, doutora Nazaré, com essa história toda, agora quando a gente for pisar novamente no Teatro Cultura Artística, a gente já vem com essa memória, né, que dá um gostinho até mais especial. Mas conforme o Frederico foi contando pra gente, um pouco dos saraus, deu vontade de estar naquela época, embora as épocas que a gente possa ter hoje em dia são ótimas também, né? Claro, todas as épocas são boas e oportunas para a cultura. Bom, continuando aqui esse nosso bate-papo, com relação à cultura artística, né, tivemos um incêndio, né, em 2008, que obrigou o fechamento do teatro. E o interessante é que as ações educativas continuaram acontecendo. Como isso foi possível? A cultura artística, ela, além dos concertos, além das peças de teatro que aconteciam também no antigo Teatro Cultura Artística, sempre teve também uma atividade, uma ação educativa importante. Então, eu costumo contar essa história. O incêndio aconteceu em 2008. No dia seguinte, haveria apresentações da Orquestra de Liege. Então, eu encontrei há não muito tempo atrás um músico dessa orquestra que me disse que estavam pousando em São Paulo e ele mostrou para um colega, olha, tem um incêndio ali no centro da cidade. Era o teatro onde eles iam se apresentar no dia seguinte. Os instrumentos estavam vindo do Rio de Janeiro de caminhão.
por sorte, atrasaram. O diretor, na época, falou, não, deixa eles no caminhão, melhor não tirar do caminhão, a gente tira amanhã. E o que aconteceu foi, logo depois do ensaio de uma peça, num sábado à noite, um incêndio enorme, destruiu as 2 salas. Felizmente, toda a parte da frente do teatro foi preservada. Então, isso inclui o arquivo histórico de 110 anos da cultura artística, que também é tombado, e inclui o famoso painel do de Cavalcante. E, no dia seguinte, nós entramos em contato, na época, com a Sala São Paulo e com o Teatro Municipal, e os espetáculos aconteceram normalmente. Então, o incêndio aconteceu na madrugada de sábado para domingo, na segunda-feira e na terça-feira, os concertos da cultura artística aconteceram e as atividades educativas também continuaram a acontecer. Hoje, as nossas atividades educativas, elas impactam quase 10 mil pessoas a cada ano. Então, isso eu estou falando de masterclasses. Nós, por exemplo, nessa semana, recebemos 2 músicos que se apresentaram na Sala São Paulo. Eles fizeram masterclasses em parceria com as principais instituições de ensino musical da cidade. E a gente tem também um programa de bolsas para jovens talentos. Então, são jovens músicos de muito talento, para quem a gente dá toda uma formação musical, formação de línguas e ajuda para que eles deem um próximo passo na carreira. Nossa, que história fascinante. A gente voltar no tempo e perceber através do seu relato o que deve ter sido na época, né, doutora Nazaré? Imagina a correria, né? Imagina um espetáculo para acontecer, um incêndio, e onde a gente vai fazer? Não vamos deixar de fazer, porque vinha gente de fora. Você é dessa época, né? Você estava lá, né? Eu não estava. Ah, não estava? Eu era um assinante. Então, eu recebi o aviso e fiquei impressionado com a organização. Nossa. Então, óbvio, acordei cedo com a notícia, vendo no jornal, falei, meu Deus, o que aconteceu? E aí, no final da tarde do domingo, tinha recebido um e-mail dizendo, olha, infelizmente tivemos esse acidente e o espetáculo vai acontecer. Não podia acontecer na mesma sala, cada uma, por questão de agenda, podia ceder um dia ou outro. Felizmente deu certo, do Teatro Municipal ceder num dia, a Sala São Paulo no outro. E aí eles pediam desculpas, dizendo, olha, peço desculpas, mas não é possível realocar num lugar designado, então seu ingresso dá acesso e cada um vai sentar onde for possível. Eu achei aquilo de uma gentileza, sem né? dúvida, numa sem situação dúvida. dessas, né? Numa catástrofe. Não, eu imagino, dessas, da noite né? para o dia, né, doutora Nazaré? Impressionante. Loucura total, né? Incrível. Agora, o mural vai ser preservado quando da reabertura? O mural, felizmente, sim. A gente tem essa felicidade de contar com o maior mural de Cavalcante. É um mural que tem 48 metros de comprimento e 8 metros de altura. Foi a primeira iniciativa logo depois do incêndio. Isso não dependia de nenhuma autorização. O prédio ele é tombado nas 3 esferas, né? Então, é um dos poucos imóveis que nós temos aqui na cidade de São Paulo que é tombado a nível federal, estadual e municipal. E o trabalho de restauro durou 2 anos. Nem foi tanto o incêndio, era muito mais a questão do tempo, da ação do tempo que tinha danificado. Às vezes, restauros que não tinham sido muito bem feitos. Então, isso nós fizemos ao longo de 2 anos e ganhou o prêmio Rodrigo Melo Franco do IFAM como o melhor restauro de 2012, que é uma coisa também que deixou a gente muito, muito contente. Então, ele está lá, ele não foi removido, ele foi restaurado in loco. Nós até colocamos câmeras para que as pessoas pudessem acompanhar o trabalho. E ele só está coberto, ele está protegido e uma rede. Então, a gente pode adivinhar um pouco por trás da rede. E quando o teatro for inaugurado, agora, se Deus quiser, em 2024... A cidade só tem a ganhar, né? Obrigado. Aconteceu realmente um acidente, mas, enfim... O importante é que está tudo caminhando para que a gente volte a ter esse local maravilhoso em ordem. Agora, doutora Nazaré, a legislação afeta de alguma maneira a cultura artística? Com certeza. Eu estava ouvindo esse relato e me lembrava que em 1997 houve uma lei importante na cidade de São Paulo. Era um programa que visava a revitalização do centro da cidade. E, entre outras medidas, autorizava que os imóveis do centro com um potencial construtivo não utilizado pudessem negociar esse plus, né, esse acréscimo de potencial de construção com outros imóveis de qualquer lugar da cidade. Porém, infelizmente,
esta possibilidade de negociação foi julgada inconstitucional aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, porque entenderam que se poderia estar autorizando que o Poder Executivo permitisse uma alteração no zoneamento da cidade sem prévia passagem pelo Legislativo. Nós conseguimos que esse julgado fosse suspenso, seus efeitos. Então, ainda foi possível negociar isso até 2019. Porém, naquela altura, o Supremo Tribunal Federal sinalizou a potencial confirmação da inconstitucionalidade, enfim, apesar de que nós sustentamos que não. Por quê? Porque o potencial construtivo não é o zoneamento, é um elemento apenas. E é de imóvel para imóvel, portanto, não afeta o zoneamento da cidade. Não haveria. E, na verdade, era uma grande forma de captação de recursos, por exemplo, para um imóvel como o do Teatro Cultura Artística. Então, seria uma excelente fonte de captação de recursos, né, no caso específico, para um projeto cultural da maior importância. Atualmente, isso ainda está, digamos, com uma certa incerteza jurídica, mas existe um projeto de lei tramitando ainda na cidade de São Paulo, que é o Projeto de Intervenção Urbana Central, que permitiria essa negociação de potencial construtivo, ao menos para o centro expandido, né? Uma região que chega a Aclimação, Combuci, um pouco além. Então, vamos ver ainda como é que vai se desenrolar. Mas vejam como uma matéria de direito urbanístico, aparentemente distante da questão cultural em sentido estrito, na verdade, tem uma ligação muito íntima, diretamente. Né? Sem dúvida nenhuma. Isso apenas para dar um exemplo. É verdade. Isso nos afetou diretamente, porque imagine que em 2019 nós tínhamos assinado um contrato de venda desse potencial construtivo e com essa decisão do Supremo, a operação não se concretizou. Então, isso para nós dificultou um pouco mais o nosso caminho. Acho que o maior desafio, por que tanto tempo? As pessoas sempre perguntam, mas, poxa, o teatro pegou fogo há tanto tempo. Acho que pouca gente se dá conta que é uma instituição privada que está por trás e que depende de doações para levantar recursos para poder reconstruir o teatro. Né? Aliás, essa questão dos recursos nós vamos tratar daqui a pouquinho, vamos fazer um breve intervalo e no próximo bloco eu continuo conversando com a doutora Nazaré, com o doutor Lohmann, sobre o cultura artística, a cultura em São Paulo e sobre as questões também de leis, né, que podem ajudar a cultura. Já já a gente volta.